Oi pessoal, então aqui é a professora Rosane, eu vou estar dando continuidade ao assunto de química de vocês. Então nesse próximo assunto nós vamos estar falando sobre ligações químicas. Ligações químicas a gente pode falar que são quando elementos químicos eles se combinam e formam um novo elemento para uma nova utilidade. Um exemplo bem prático para vocês terem entender. Eu vou fazer um bolo, eu vou pegar farinha, açúcar, quer dizer, isso são elementos químicos, tá? E vou misturar eles. Se eu misturar ele da forma certa, meu bolo vai crescer. Se eu misturar da forma errada ou a quantidade errada, o bolo não vai dar certo. Isso são reações químicas, ligações químicas que vão ser necessárias para fazer com que o meu bolo cresça. E isso não é aplicado só num bolo, é aplicado em várias coisas. Então, essas ligações químicas têm que correr de forma correta. Mas aí a gente voltando para dentro da química, podemos ver que existiram experiências que constataram que o átomo, de um modo geral, torna-se bastante estável. O que é estável? A gente fala quando uma pessoa é estável, ela não tem desequilíbrio, então ele é estável. Quando adquire configurações desses gases nobres. O que é essa configuração dos gases nobres? Os átomos procuram ficar com 8 elétrons na periferia, quer dizer, na região mais longe do núcleo. E aí essa regra de ficar com 8 elétrons é chamada regra do octeto. Um átomo adquire essa estabilidade quando possui 8 elétrons na camada periférica ou quando possui apenas a camada K com 2 elétrons, que é a primeira. Então, eu vou lembrar só o seguinte, K, L, M, N, O, P, Q, são as 7 camadas. Então, a primeira camada suporta no máximo 2. O que a gente tem que lembrar? Então, vamos lembrar lá o núcleo e ao redor dele como se fosse camadas de cebola ou caixinhas. E aí, cada caixinha dessa vai ter uma quantidade de elétrons, de bolinhas que vão ser colocadas dentro dessas caixinhas. Então, toda vez que eu consigo deixar 8 caixinhas, no final, na última caixinha com 8, ele fica estável. Então, essa é a regra do octeto. E aí, dentro dessas ligações químicas, nós temos tipos de ligações, formas que esses átomos se ligam entre si para formar novas moléculas. Então, nós temos a ligação iônica, que pode ser chamada também de eletrovalente, covalente, ou também chamada de molecular, e a metálica. A iônica, como que acontece ela? Qual a característica dela? Então, ela ocorre entre átomos quando um deles perde elétron, tornando-se um cátion, e o outro ganha elétron, tornando-se um ânion. E aí, essa é uma ligação na natureza eletrostática de íons. Então, nesse caso aqui, nós temos dois elementos que estão ali, o sódio e o cloro. O sódio tem 1 elétron e o cloro tem 7. Então, nesse caso aqui, para ficar com 8, eles compartilham esse elétron em questão. Ligação covalente. Quando que ela ocorre? Quando os átomos envolvidos tendem a receber esses elétrons. Lembrando, pessoal, que elétrons são cargas negativas. E aí, como é possível que todos os átomos recebam esses elétrons sem ceder nenhum, eles compartilham esses elétrons formando pares eletrônicos, que é o caso ali, Nós temos o carbono e o hidrogênio. Então, eles compartilham esses elétrons entre eles e aí fica esse compartilhamento ali, Então, nesse caso ali, se eu fosse representar esse elemento, ele teria ali o compartilhamento desses elétrons. E aí, nós temos a ligação covalente. Ela pode ser, essas ligações covalentes, elas podem ser ligações simples, duplas ou triplas. Eu até coloquei o desenho ali para vocês entenderem, Formado pelo compartilhamento de um par de elétrons. Cada risquinho daquele ali significa que tem 2 elétrons ali. Dupla, número de pares de elétrons, no caso dupla, 2. E quando for tripla, 3. Ali até nem coloquei nenhuma com dupla, mas tem uma com simples e outra com tripla, Então, se fosse dupla, teria 2 risquinhos. Uma outra coisa que nós temos, um outro tipo de ligação, é a ligação metálica. Ela é estabelecida entre os elementos, os átomos de metais. E os metais, vale a gente lembrar que eles são bons condutores de eletricidade por causa da facilidade com que os elétrons se movimentam, pois eles se encontram livres dentro desses elementos. Uma outra característica dos metais é que ele pode se unir entre si e outros elementos formando misturas sólidas, e aí damos o nome disso de ligas metálicas.
tá? E essas transformações que nós temos dentro da química é usada na indústria siderúrgica, é usada na indústria química farmacêutica. A gente tem as mais diversas aplicações, tá? Então, isso aqui foi um pequeno resumo do que vocês vão ter lá do material de suporte para vocês. Desejo a todos um bom dia e até a próxima.